Olá, estamos abrindo aqui mais um painel regional, você sempre conosco, neste horário das 13h30, na 1h30 da tarde, com as personalidades, os destaques da nossa região metropolitana, claro, discutindo junto com você os temas importantes, os assuntos que fazem a nossa pauta aqui na Baixada Santista e os temas de interesse nacional também. Telefone sempre aberto, ligue para cá, participe com a gente com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião. 3014-5281, você entra em contato com o nosso time aqui na produção do painel regional. E pelas redes sociais, também à sua disposição para a sua mensagem, o facebook.com/painel regional TV. Comigo aqui na bancada do painel nesta segunda-feira, o comentarista habitual, semanal, advogado Francisco Pacilo, ao lado do Heraldo José dos Santos, né? E aqui também comentarista habitual nosso, também advogado, o nosso Manuel Rogério. Na abertura, sempre as manchetes, né, dos jornais parceiros ou do jornal parceiro nesta segunda-feira, o caso do DL, Diário do Litoral, circulando aqui por toda a Baixada Santista. A gente destaca aqui a manchete: transparência em Santos na mira do Ministério Público. Prefeito e mais 3 agentes públicos não adequaram portais. Está aqui a manchete do Jornal Diário do Litoral. Eu passo aqui ao Pacilo, ao Heraldo, e o Rogério também ganha aqui a edição desta segunda-feira do Jornal Diário do Litoral. E, como você já sabe, começando tecnicamente aqui pelo meu lado esquerdo, a gente agradece a participação e a presença mais uma vez do nosso Francisco Pacilo. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Pacilo? Prazer, Boturão. Uma satisfação bastante grande estar aqui nessa tarde de primavera fria, mas a bancada está quente aqui com o doutor Rogério, com o doutor Heraldo e a Daniele Fiscarelli. Uma satisfação estar aqui mais uma vez discutindo os assuntos da Baixada. Heraldo José, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores, doutor Pacilo, doutor Rogério e a nossa querida Daniela. Muito bem, Manuel Rogério, mais uma vez com a gente também nesta edição do Painel Regional. Tudo bem, né, Rogério? Tudo bem, Boturão? Boa tarde ao doutor Pacilo, ao doutor Heraldo, a você, Boturão, a Daniela, e boa tarde especial aos nossos telespectadores. Perfeito. Daniela já vem para confirmar mais uma vez o telefone, o espaço importante do Painel Regional pelas redes sociais. Estamos online, como sempre, pelo site da TV Santa Cecília. A gente, ou você, no caso, clica lá no ícone Painel Regional e confere a gente em tempo real. E o programa encerrado vai para o YouTube. Você pode rever como preferir os melhores trechos ou o programa por inteiro. Quem confere sempre a sua participação é a nossa produção aqui do Painel Regional, sempre atenta mais uma vez com a gente aqui, Daniela Fiscarelli. Tudo bem, né, Daniela? Tudo. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo. O nosso Facebook já está aberto esperando a sua participação. Envie suas dúvidas, sugestões, críticas, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Muito bem. Aconteceu ontem em Santos, né, a eleição para o Conselho Tutelar aqui na cidade. Rogério e o Heraldo, né, acompanharam mais de perto, né? O Rogério, inclusive, atuou aí mais diretamente. Dá para fazer alguma avaliação aí desses novos componentes aí do Conselho, Rogério? Da Sim, Boturão, eu quero parabenizar o povo santista que, mesmo diante de uma eleição facultativa, compareceu para a votação num domingo peculiar, onde a chuva e aquele tempinho frio era convidativo a ficar em casa, debaixo dos cobertores, sem sair à rua, mas o povo santista foi às urnas para mostrar que o processo democrático é importante para toda a nossa região, em todos os setores, e principalmente nesse setor em que trata dos direitos da criança e do adolescente. É claro, eu quero passar o que nós presenciamos nesse pleito eleitoral facultativo, que foi uma certa desorganização dessa comissão que preparou essa eleição por conta de pessoas, inclusive pessoas idosas, que não tinham o direito de preferência para votar. Isso é uma coisa que tem que ser regra, não exceção. Idosos tinham que esperar na fila? Os idosos tinham que esperar na fila, mais de 2 horas e meia para votar, decorrente de
sequentes, quebra da urna e que tinha que consertar. O nosso colega de bancada, que também participa aqui do painel regional, presenciou, inclusive até relatou isso com filmagem e tudo, acho que postou nas redes sociais, quando que um cidadão estava votando e foi invadido na sua intimidade do voto por conta do defeito que tinha ocorrido no momento dele realizar o seu sufrágio. Agora, eu penso que você convida toda a população incorpora esse espírito democrático, mas aquele que teria que dar o exemplo e prestar um serviço adequado para que as pessoas tivessem uma eleição digna de nós, todos eleitores, não prestou esse serviço direito e certamente foi muito prejudicial. Haveria bem mais votos se as urnas tivessem funcionado adequadamente. Muito bem. Heraldo também acompanhou, né? Acompanhei, estive em algumas escolas que funcionaram como locais de votação. E chamou a atenção também o fato de que o que a gente percebe ou extrai da verificação dos problemas é que a Justiça Eleitoral não colaborou, porque eleitores que estavam sem o título de eleitor não puderam votar, porque não bastava apenas um documento de identidade, que seria o usual. Óbvio. Né? Você chegar lá com o seu nome, com um documento de identidade, e você sabe a sua sessão eleitoral, obviamente, os mesários teriam que ter a listagem dos eleitores daquela sessão, mas não era isso que acontecia. Eles tinham um programa apenas que só poderiam acessar desde que disponibilizassem do número do título do eleitor do cidadão. Então é aquela história, se convoca a população para votar numa eleição facultativa de um organismo, uma instituição importantíssima, que é o Conselho Tutelar, e não se aparelha adequadamente os mesários, os locais de votação, enfim, toda a infraestrutura, e fica essa decepção. Imagina alguém que tenha saído de casa com o espírito de votar, munido com seus documentos, mas não tinha o título eleitoral, tinha que voltar para casa, não pôde exercer o seu direito de voto. E agora também fica a esperança, ou pelo menos a expectativa, de que os novos conselheiros tenham pelo menos também condições para exercer essa nobre missão, né? Porque o que a gente sabe é que em muitos locais não há nem acomodação física para que eles possam exercer o seu trabalho. De qualquer maneira, a população está de parabéns, porque para uma eleição facultativa, o número expressivo de votos que receberam esses primeiros, os 15 eleitos em Santos, a gente está falando mais de Santos, né? E também os suplentes, é extraordinário para uma eleição facultativa, volto a repetir. E ainda brigando contra esse problema que o Rogério citou, né? Muita gente... Urna quebrando, E essa coisa de não poder votar com documentos. Se você numa eleição política, né? Prefeito, vereador, deputado, senador, presidente, governador, enfim, você usa o documento de identidade, confere lá o número, né? Sessão e vota. Né? É isso que nos dá esperança, viu, o Boturão? O eleitor está ganhando consciência que a democracia é participação, não importa se é no Conselho Tutelar, se é na associação de bairro, se é no sindicato ou se é no município. Isso é muito importante e isso nos dá um alento bastante grande. Olha, a população é que vão resolver os problemas. Esses problemas que estão aí, nós, povo, é que vamos resolver. Não vai estar na mão de ninguém que troca ministério, que faz negociata, que tem petrolão, que tem mensolão. Não, nós vamos começar devagarzinho a construir um país sólido, né? Calcado no processo democrático e na participação direta. Então, de parabéns os eleitores santistas, está de parabéns o Conselho Tutelar. E eu acho que isso é início, né? Um exemplo pedagógico da vontade de mudar. Com todas as dificuldades que os colegas de bancada colocaram aqui, né? Isto mostra que numa eleição facultativa, a vontade de participar superou qualquer dificuldade. E o brasileiro assim está de parabéns. E eles têm muito trabalho pela frente, né? Porque problemas com os jovens e os adolescentes, crianças e adolescentes especificamente,
são problemas que não faltam. Não especificamente em Santos, com os meninos e os jovens e adolescentes aqui de Santos circulando pelas ruas aqui da cidade, de 70% a 80% confirmado aí pela secretária Rosana Russo, 2 oportunidades aqui no painel regional, não são da cidade, né? Mas acabam sendo obrigatoriamente atendidos aqui, de alguma maneira, porque vêm parar aqui para vender coisa na rua, para fazer os malabares, enfim, para tentar suprir aquilo que não tem em casa, né? Realmente, É um problema complicado. O trabalho dos conselheiros tutelares que foram eleitos é um trabalho árduo. Nós temos muitos problemas com as nossas crianças e adolescentes. Há pesquisas que indicam que os nossos adolescentes estão iniciando cedo no álcool por conta de estabelecimentos que vendem álcool a crianças e adolescentes, apesar da proibição, apesar de ser crime. Nós temos também esse pessoal que atua frente aos faróis de trânsito, com malabares ou entregando algum tipo de mensagem, enfim, e isso debaixo de chuva, a sol e a frio. Realmente é um trabalho que os conselheiros tutelares vão ter que se superar e ir além do que é previsto no Estatuto e tentar ter uma sensibilidade de entender que a criança e o adolescente ainda pode ser salvo, ainda está numa idade que a gente pode mudar essa história. Então, realmente é um trabalho árduo e é isso que a gente espera daqueles que foram eleitos. Muito bem. E tem a de Ju aí, né, Geraldo? A gente comentou aí outro dia com a presença do Banha, do Cassione daqui, né? A Delegacia de Juventude é um tremendo abacaxi para ser descascado, né? O problema que está ocorrendo lá, assim como em todas as demais delegacias, distritos da região, é a falta de pessoal, porque a gente vem detectando aí ao longo dos últimos 20 anos a falta frequencial de concursos, exatamente para repor esses servidores, né? Muitos se aposentam, outros adoecem, passam para inatividade, enfim, e não houve aquela reposição natural. Não é nem aumento de efetivo, hein? É reposição natural dos efetivos. E até mesmo o sindicato da categoria aí se manifestou no final da semana sobre esse problema e alertando para os riscos de um colapso aí durante a temporada de verão, mesmo com reforço na Polícia Militar. Porque é aquela história, o policial militar, se estiver na rua, levar uma ocorrência para o distrito, com a falta de pessoal lá, vai ficar de 4, 5, 6 horas esperando. E aí nada adianta reforçar as ruas se não houver reforço também nas unidades de polícia judiciária. Bom, e mudando um pouquinho de assunto, né, mas de problemas também que incomodam a população, está programada para começar amanhã uma paralisação dos funcionários dos bancos, né, os bancários, pelo Brasil afora, né? Ninguém sabe exatamente se essa paralisação será por 24 horas, será por 48 ou será por quase o mês inteiro, como aconteceu ano passado, né? É outra situação difícil. Quem tiver alguma coisa para resolver com uma certa urgência em banco, é melhor resolver até às 16 horas de hoje, né? Ou se tiver aí alguma condição diferenciada, até poder ser recebido. Tem gente que tem essa possibilidade, né? Os gerentes recebem depois do horário, antes do horário, enfim, né? Mas que vá hoje, porque depois vai ficar difícil, hein, Pacilo? Veja lá, hein, o que você vai fazer. Vai ficar bastante difícil. Eu acho que deveria ser pensado, né, se este é o momento apropriado e devido. Se imaginar uma fragilidade do sistema e aproveitar para fazer um movimento paredista, isto é até uma desconsideração com a própria população, né? Que existe uma diferença salarial e etc., mas isso pode ser discutido e negociado ao longo de uma campanha, né? Tem os lucros monstruosos dos bancos também. Mas a paralisação ela tem que ser refletida. Ela vem dentro dessa sequência e desse cumprimento da lei de greve. Esse período é o período da campanha eleitoral dos bancários. Habitualmente, todos os anos acontece isso. E o que acontece? Na verdade, com os lucros, né, astronômicos dos bancos, eles não sinalizam nem mesmo perto das reivindicações dos trabalhadores, e lamentavelmente a gente sofre, porque são paralisações que avançam para mais de um mês. Se eles pararem é para mais de um mês, porque
os banqueiros também resistem, estão pouco ligando para o pessoal. Olha, eu faço uma reflexão no seguinte sentido. Realmente os juros são escorchantes. O juro de cartão de crédito está quase 400% ao ano. Mas especial também. Mas isso é um problema de fiscalização do próprio governo. O governo do PT que está aí, que deixa o banqueiro fazer o que quiser. Né? E por que ele não taxa os bancos, as grandes fortunas? Por que ele não taxa o lucro das ações? Então, deixar que até é uma luta de Golias contra Davi. Né? Os banqueiros com toda a estrutura e os trabalhadores de banco, né? Os bancários, com aquela dificuldade permanente, normalmente saem perdendo. Então, acho que o próprio governo, nesse papel que ele quer de fiscalizador, de equilíbrio, de harmonizar o capital e o trabalho, aí sim ele tem que intervir. Mas o governo tem medo do banco. É criminoso 400% de juros ao ano no cartão de crédito. Isso só existe aqui, deve existir em Angola, em outros países aí da África, né? Lamentavelmente está ocorrendo aqui sobre o PT, que teve inclusive um ex-presidente de Banco Central, que era presidente de um grande banco internacional. E agora está aí o Levi, né? Está aí o Levi no Ministério da Fazenda. Não se sabe bem até quando, né? Até quando está muito complicado. O Lula não gosta dele, não. A presidente Dilma para a volta do Henrique Meirelles. Né? Exatamente. E aí, Manuel Rogério? A situação dos bancários aí, oprimidos, coitados? Eu acho que qualquer tipo de greve, ela desestrutura a regularidade do sistema, de todo o sistema, em diversos setores, porque é uma paralisação abrupta em que as pessoas não estão esperando e nem estão preparadas para esse tipo de paralisação. Mas isso não pode tirar o direito do movimento paredista, que é um movimento constitucional, que é um movimento que a Constituição garante e que está aí o Tribunal Regional do Trabalho, que é capaz de julgar essas questões e impor funcionamento de um percentual de funcionário para que isso tente equilibrar aquilo que a sociedade precisa daquela prestação de serviço, mas sem tirar o direito daqueles que querem reivindicar perante o empregador através do seu direito de greve. Nós tivemos agora, durante 2 semanas, a greve do Ministério dos Fiscais Agropecuários, do Ministério da Agricultura em todo o Brasil. Isso foi uma paralisação geral nos portos e aeroportos. Muitos produtos perecíveis tiveram prejuízos na sua exportação, ou seja, o Brasil, no momento que está precisando de divisa, ele encontra mais uma dificuldade. Mas, repito, isso não tira o direito daqueles, inclusive dos fiscais agropecuários, de reivindicar o que eles acham, o que lhes são direito. Enfim, a greve ocorre porque há uma deficiência salarial. Agora, cabe àqueles que estão à frente, no comando da nação, no comando dos governos, seja municipal, seja estadual, seja federal, tomar as medidas para que a população, que é a maior prejudicada, seja minimizada desses impactos. Bom, em cima disso, a gente comentou na segunda-feira passada, lembra? A situação difícil porque passa os trabalhadores portuários, né? Isso. A pressão muito grande, dificuldade muito grande, né? O emprego ou o trabalho, a participação no mercado de trabalho na área portuária cada vez mais complicado, mais difícil. O Rogério foi direto ao ponto, né? Dizendo que realmente o futuro é negro, né? A gente não sabe exatamente o que vai ser do trabalhador portuário com esse sistema todo de informatização e automação. Você diria que tem uma certa semelhança entre os bancários e os trabalhadores portuários nessa questão? Porque cada vez diminui mais, né? Você faz muita coisa por eletrônico. Cada vez te pedem para entrar mais pela internet, para usar os caixas eletrônicos e essa coisa toda, né? Mas eu vejo o sindicato dos bancários bem estruturado e preparado para enfrentar essa dificuldade. Agora, eu temo realmente pelos trabalhadores portuários, porque o empresariado do porto não encontra a solução, a equação para esse tipo de problema, ou seja, minimizar os custos
mas sem prejudicar aqueles que têm a garantia do seu trabalho, que são os trabalhadores portuários, que têm esse direito nato. Afinal, nós já comentamos aqui no programa, qualquer um, acho que qualquer família de qualquer cidadão da região tem alguém que é trabalhador portuário, serviu a Estiva, serviu a Codesp, serviu o Bloco, enfim, qualquer dessas atividades que atua no segmento portuário. Tem agências bancárias hoje que fica um cidadão, às vezes uma moça, na porta fazendo ali uma triagem, uma parede ali, né? Você vai fazer o quê? Não, vou pagar. Então o senhor fica aqui, por favor, no caixa eletrônico. Mas eu não posso. Não. Por favor, eu ajudo aqui no caixa eletrônico. Tudo para o cidadão não avançar para dentro da agência, né? Para resolver ali fora no caixa eletrônico e ir embora para casa. Olha, o que eu vejo nisso aí, que em relação ao lucro que se ofere com essas máquinas, né? Então, isto potencializa o lucro. Este lucro, e aí que vem a falha do governo, tem que ter uma taxação para que haja uma compensação em abertura de novos pós-trabalho, qualificação dos trabalhadores, em qualquer nível. Agora, só existe o acúmulo, né? Qual é o banco aí que está falido ou que quebrou? Nada. Os bancos compram, fazem, interferem em todo o processo econômico. Então, o grande erro está aí, porque nós temos que entender também, a tecnologia é uma realidade. E não vai, ela pode até criar pós-trabalho, eu acredito que crie, em outras atividades, mas tem algumas atividades que vão ser substituídas. Veja só na indústria automobilística, né? O volume de máquinas que já assumiu aquelas funções manuais. Eu até vejo como benéfica a tecnologia, para que sobre tempo para o homem, que ele possa se lapidar, estudar, escutar música, ter lazer, tomar conta direito da sua família e ter um ganho compatível com o seu trabalho. Não precisa ser naquela área, pode ser em outra também. Muito bem, fazemos o primeiro intervalo aqui no painel regional e voltamos na sequência. Até já. Muito bem, estamos voltando aqui, segundo bloco do painel regional. A gente com prazer recebendo, claro, e conversando com o nosso Francisco Pacilo, Heraldo, Manuel Rogério e a Daniela atenta já com algumas perguntas, participações de telespectadores com a gente aqui no painel, nesse segundo bloco, né, Daniela? Isso, tem um pedido do Carlos Raton. Gostaria que os convidados de hoje comentassem a manchete do Diário do Litoral sobre a falta de transparência dos sites da Prefeitura, Câmara, Prodesan e Codesp, objeto de ação do Ministério Público. Muito bem, não há uma ação ainda, né? Tem ação já? Ação inquérito. Não, tem uma ação já. Já tem uma ação? Tem uma ação já distribuída. Várias ações, né? Porque envolve Prefeitura, Câmara, Prodesan, Codesp. Esses sites aí estão com problema de quê? De informação? Estão faltando não tem dados, antes da propositura da ação, pela matéria aqui do Raton, o promotor de justiça, Eduardo Antônio Taves Romeiro, instaurou uma ação civil pública para exatamente levantar esses dados. E ele constatou uma série de falhas nesses portais aí que deveriam estar disponibilizando todas as informações necessárias, né? Agora, o que chama a atenção mesmo na matéria é a posição da Câmara, que pela sua coordenadoria disse que até sexta-feira não havia recebido nenhum comunicado do MP e, portanto, não havia nada para se pronunciar. Ora, pelo menos diga, né? Se está funcionando o portal, se tem portal, se não tem portal, mas ao que parece realmente não tem e vai na contramão mesmo. Agora, também chama a atenção a Codesp, porque a Codesp das instituições aqui da região foi a primeira, não é isso, doutor? A colocar lá salário... É verdade, eu estranho um pouco a colocação da Codesp, até vou tentar me informar a respeito da matéria, quais são os detalhes, porque o Caputo, Angelino Caputo, ele criou uma novidade, inclusive, aliás, ele permitiu uma novidade bastante interessante nas licitações, que hoje você tem os editais pela internet. Antigamente era uma dificuldade, você tinha que ir lá no tráfico, tinha que pagar a taxa, depois voltava tudo. Era uma caixa preta, né? Era uma caixa preta, eram dificuldades. Eu estranho, vou procurar saber, vou me assenhorar e vou tentar colaborar. Eu acho que os portais são importantes. Hoje o acesso à informação ele está muito disseminado, né? Você tem informação no celular, em casa, no computador, com muita facilidade. Isso é bom. É
mais um instrumento de participação na democracia. De que modo essa participação? Através da fiscalização, conhecendo, sabendo de que maneira que está sendo administrado o município, a companhia Codesp, a Câmara. E nós, é verdade, sempre tivemos um pouco de dificuldade, na Câmara principalmente, na própria Prefeitura, de verificar, né? São sempre uns instrumentos que você tem que ser um pouquinho iniciado, não é interativo, que você vai, com a simples intuição, buscar informação. Existe sempre uma vírgulazinha que você tropeça. Eu acho que existe mecanismo para que esses instrumentos facilitem e colaborem com a população. Afinal de contas, esses administradores estão administrando dinheiro público, que saiu do nosso bolso, através dos impostos, através do nosso sacrifício, através da nossa contribuição. Eu não falo nem contribuinte, porque eu acho que não existe condição de contribuinte. É imposto mesmo, porque isso nos é imposto. Então, eu acho que o máximo que puder facilitar só vai melhorar para a administração das companhias, para a administração pública municipal e para o país. Então, está de parabéns o Ministério Público, que tenta fiscalizar e verificar o que está faltando e o que pode melhorar. E é um pouco preocupante que os administradores não tenham se antecipado a isso e tenham esperado o Ministério Público agir. E outra coisa, a população tem o direito de saber quem é que está empregado lá, quem é assessor, quem é contratado por tempo determinado, enfim, na Câmara principalmente, quem são os assessores, quem são os diretores, quanto ganham esses diretores, a relação também dos inativos, quanto que o município paga para essa gente. Quer dizer, essas informações ficam o quê? Ocultas? De conhecimento apenas da mesa diretora? Não, tem que ser de conhecimento de toda a população, até para saber, tem vereadores que vão tentar a reeleição, quem são os seus assessores, a população tem que saber, quanto ganham, o que fazem. É possível saber, né? Porque como é que o Rodolfo tem todos esses dados? Não, na Câmara você não tem um portal. Rodolfo Amaral, se você estiver aí me acompanhando mais uma vez, você tem aí essas relações de todo mundo que trabalha, os assessores todos da Câmara de Santos? Se eu estiver enganado, você me corrige aqui. O que se discute é relação de nomes e indicando o salário, inclusive. Não tem isso. Não tem. Isso aí a imprensa local tem perseguido, esse direito por anos e teve, inclusive, até ação de um funcionário da Câmara contra um jornal que foi condenado, local aqui de Santos. Foi condenado. Porque foi condenado, inclusive porque... Você publicou, né? Publicou a matéria com nome, com salário. De todos? Acho que foi de todos, né? Os mais elevados. Os mais elevados salários. De todos não dava, acho que sim. Mas eu acho que aquele que trabalha no setor público tem que se sujeitar a isso, inclusive... eu faço parte de uma assessoria e não tenho vergonha nenhuma em dizer aqui, porque eu tenho consciência do meu trabalho, não deixo de realizar minhas tarefas, minhas obrigações, e eu acho que está certo. Eu acho que o Carlos Raton tem toda a razão de insistir, de pedir ao poder público que esclareça, afinal, se é lei, tem que ser cumprida. Claro. Então tem que colocar lá, doa quem doer, e aquele, é claro, vão ter muitas questionamentos via internet, sites, mas enfim, aquele que está no serviço público, ele sabe que está sujeito a isso e tem que enfrentar, e sabe da sua consciência e realizar o seu trabalho. Agora, aqueles que estão no comando da coisa pública têm que cumprir a lei. Então, se há uma lei de transparência, está aí o presidente da Câmara, eu acho que a Prefeitura vem cumprindo essa lei. Agora, a Câmara de Santos já teve problema com o anterior presidente, o Marcos de Rossi, agora o Manuel Constantino também não vem cumprindo, eu não sei o que tanto se esconde aí, eu acho que as pessoas têm que enfrentar e falar, eu trabalho no serviço público e eu cumpro minhas obrigações. Agora, se o povo achar que é muito, se é pouco, aí cada um vai tirar suas conclusões. A questão é assim, muitos alegam que feriria a intimidade do cidadão, mas agora a divulgação. Mas quando se lança um certame licitatório, doutor Pacilo, a Câmara ou a Prefeitura vai contratar determinado funcionário para tal função, no edital está lá.
salário, 5 mil, 10 mil, 11 mil. Por que a população não pode saber, então, quem que preencheu aquele cargo? Olha, Se já se divulgou o salário. eu acho que isso é bastante preocupante e talvez tenha alguma coisa extra, porque normalmente tem aquele salário e depois tem os penduricalhos, né? Talvez isto seja um modo de tentar se mascarar um pouco o ganho, o que é muito ruim, né? Porque antes de ser um imperativo legal, viu, doutor Rogério e Geraldo, é um imperativo moral, é o dinheiro do povo que está lá, sabe? Quem se submete ao serviço público tem que saber que esta é a condição. Por quê? Porque a fonte é o cidadão, é o contribuinte. E ele quer saber de que maneira está sendo empregado o dinheiro dele. Tem algum prazo para a Câmara divulgar esses nomes, esses números, salários? Se for Já ultrapassou? Porque o prazo era cumprir a lei. A lei está vigente. Está vigente, tem que... Então, de hoje para amanhã deveria É por colocar, isso que não é a matéria aqui fala que o tem uma Ministério multa de Público 5 mil. É uma ação por obrigação de fazer, para determinar que esses multa de organismos públicos 5 mil reais. façam, 5 mil diário. cumpram. Muito bem, vamos aguardar para que isso seja resolvido então. Tem que esconder nada. Não sei se a Daniela tem mais participações, tem, né? O Rodolfo Amaral respondeu. Pois não, Rodolfo Amaral. Ele disse: Boturão, a Prefeitura e a Codesp disponibilizam os dados de funcionários, mas isto não ocorre com a Prodesan e a Câmara, por exemplo. Tá certo. Então o Rodolfo é, está a confirmando aí, prefeitura- realmente, Prodesan e Câmara, então, Não, não Prodesan. estão aí atendendo essa legislação, é isso? Não, desculpe, você falou em Prodesan, eu confundi com Codesp. A Codesp, inclusive, está de parabéns, porque foi uma das primeiras a disponibilizar, com todos os detalhes do Olerite, sabe? Horas extras, etc., tudo por mês é atualizado. Então, está de parabéns o Caputo e eu espero que amplie, né, dentro das possibilidades, o maior possível de transparência. Não tem que esconder, é público, o dinheiro é público. Perfeito. Obrigado, Rodolfo, mais uma vez, pelo auxílio e pela assessoria. E aí, Daniela, pois não? Um comentário do Jefferson de Praia Grande. A eleição dos conselhos tutelares é uma desorganização impressionante, a começar por sua realização, que é muito pouco ou quase nada divulgada. Horários e locais de votação reduzido, burocracia excessiva para se votar, como os convidados da mesa já citaram algumas vezes, e por aí vai. O poder público está pouco se lixando para as crianças e por aqueles que se propõem a trabalhar por elas. Muito bem, eu não sei se ele está exagerando um pouco aí com relação a essa Sim, não, mas a questão de que diminuir o poder público o- está se lixando para as crianças, não é tanto assim agora. A eleição parece que foi confusa, então, sim. em Se todo tiver- lugar. Realmente houve essa diminuição dos locais de votação e Não que deveria não ser é assim, o né? mesmo local onde a pessoa habitualmente está acostumada a votar. Isso tem que ficar bem claro, tem que fazer uma campanha para alertar a população. Porque o cidadão está acostumado, ele vota em tal escola, determinado local, e ele vai para lá. Não é assim, né? E realmente houve pouca divulgação mesmo. Se em Santos, que é a maior cidade, e um maior número de vagas para os conselhos, imagina nas cidades aqui, as demais cidades da Baixada que tinham 4 ou 5 conselheiros titulares para a eleição. Realmente demonstra que houve pouco interesse mesmo. Nesse ponto eu acho que o telespectador tem que estar coberto de razão. Muito Tem bem. até uma sugestão, que essa eleição, eu acho que a tendência no futuro é esta, que fosse feita pela própria internet, porque hoje você tem condições de avaliar os IPs, etc. Não. Sim, Não, mas aí vai ter... Não. Tem essa rapaziada que conhece muito aí e que ia ter de voto, viu? Maior do que a população. Dá para impedir que a pessoa vote 2, 3, 4 vezes? Não? Dá? acredito que sim. O banco não tem um controle, você não tira o dinheiro do banco Sim, a mas qualquer daqui a lugar do pouco mundo. vai Tudo querer bem. que a eleição seja para os por nossos internet, mandatários Seja- seja pela internet. Porque Não, eu acho que sentido- é uma forma de você estimular a participação. Não. Pô, Internet não é confiável. Eu também tenho minhas dúvidas com relação a isso. Não, né? não é Por nada enquanto, confiável. né? Essa urna eletrônica deixa a gente meio... O que eu acho que... Não, que que você lê na internet você não acredita, doutor. Então como é que o senhor quer que eu... não é que eu não acredito, eu vou buscar as fontes. Né? O que eu acho que deveria de ter é um envolvimento da justiça eleitoral. Use a internet para divulgar, para orientar a população. A lista dos candidatos, a lista dos... Locais de votação. locais das de pessoas, votação. não, dos eleitores. Dos eleitores está ser subsidiada pela justiça eleitoral Sim. e ela participar desse processo. Afinal, ela sim está capacitada para isso. Você tem aquela urna, você vê que raras exceções, num pleito eleitoral a gente tem problema com esse tipo que nós enfrentamos
nessa eleição facultativa. Eu acho que não pode ser uma eleição tão importante como essa ser tratada como uma eleição de segunda categoria, né? Exatamente. Parece eleiçãozinha de Grêmio de eleiçãozinha. escola. E não é assim também. Na verdade, foi isso que aconteceu, né? Acredito. Foi isso que aconteceu. Ô, Daniela, pois não, mais alguma para a gente fechar o bloco aqui, depois voltarmos aí com outros temas? Sim, o Raton respondeu e disse que o Rodolfo Amaral está errado. Segundo o MP, os 4 órgãos não cumprem na íntegra a lei. É só olhar na tabela da reportagem. Ele deve estar 4 falando órgãos. essa tabela aqui todinha que ele colocou aqui ao lado, que é quadro talvez- de estagiário, com a amplitude que o promotor... Mas eu acho que já é um início... Talvez a Prefeitura e a Codesp sejam Tem algumas Eu falhas. queria saber quantos Agora, pior é a Câmara, quantos então... funcionários usam camisa vermelha. Não, Aí que fica complicado. eu dei uma olhadinha aqui, eu acho que a Codesp tem um avanço, pode melhorar, nós temos sempre que avançar e que melhorar, isso é um imperativo deles, tanto é que nós saímos da Idade da Pedra e nós estamos aqui. E o Raton traz aqui informações sobre repasse e transferência de recursos financeiros. Isso aí é do promotor que não terminou. Então, cadastro de todas as empresas cadastradas que constam como doadoras de campanhas perante a Justiça Eleitoral. O que isso tem a ver com a Prefeitura? Não, isso aqui no geral, né, do portal Portal do quê? Da Prefeitura. da Prefeitura. Que a Prefeitura vai colocar quem doou para a campanha Quem eleitoral? eu acho que isso é muito mais um avanço do que uma fiscalização. Agora, não deixa de ser interessante que isto tenha, né? Será que a campanha, quem faz A empresa que foi contratada para determinado Cadastro de serviço, que empresas foi doadora de contratadas, campanha... que foi agora doadora de quem é o campanha. governante? Eu posso entender, olha, a água, o lixo, o transporte, Justiça etc. Eleitoral. Talvez seja possível você montar um mosaico, né? Essas contribuições interferir na eleição ou não, ou para que as pessoas fiquem sabendo por que se renova sempre com a mesma companhia. Se faz um emergencial, é com aquela companhia, ela está aqui, ela está no outro lugar. Mas vamos o Raton, Carlos Raton, nosso amigo, excelente jornalista. Esse problema vai acabar, principalmente dessa questão de doações de campanha, de empresas, porque esse tópico foi vetado. Foi vetado, dificilmente esse veto será derrubado pelo Congresso. O Vetado Cunha pela quer derrubar. presidente... O Cunha vai derrubar, mas aí o Supremo Tribunal mas o Supremo Federal vai já derrubar, vai... né? Não, mas é lei. Supremo já votou contra. Sim, mas aí entra uma inconstitucionalidade. Mas foi uma PEC. Sim, Uma Olha. mini-reforma constitucional. mas eu acho que o Cunha não está com moral para derrubar agora. Absolutamente nada, né? Olha, mudando um pouquinho de assunto, antes da gente fechar o bloco aqui, o Datafolha divulgou uma pesquisa que foi realizada dia 28 de julho, né, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma ONG que reúne especialistas em violência urbana. E a questão era a seguinte: bandido bom é bandido morto. Você concorda ou você discorda? Né? E a pesquisa foi feita em 84 cidades, 84 municípios que possuem mais de 100 mil habitantes. O resultado, 50% das pessoas ouvidas, acima de 16 anos, disseram sim, bandido bom é bandido morto. 45% ficaram do lado ao contrário, do outro lado. Bandido bom não é bandido morto, tem que ter todo o processo, tem que ser preso, julgado, essa coisa toda. 5% não opinaram, né? Eu quero saber se os companheiros de mesa aqui concordam em que itens, ou que votariam em que. Vamos fazer um intervalo primeiro e a gente retoma essa polêmica. Isso é polêmico, hein? Voltamos já já. Estamos de volta. Terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional, não é? E na virada do bloco, no final do bloco passado, eu deixei no ar aqui a pergunta, resultado da pesquisa do Datafolha, não é? Que foi feita no dia 28 de julho, agora passado, foi divulgada nesse final de semana, né? Está no site aí da Folha, do UOL, para quem quiser acompanhar. Bandido bom é bandido morto, né? Para a avaliação aqui do Manuel Rogério, do Pacilo e do Heraldo também. Mas sobre o item anterior ainda, há uma nova participação, porque o Raton ligou há pouco, o jornalista Carlos Raton, afirmando que o Rodolfo Amaral tinha se equivocado, enfim, na avaliação aí dos portais de transparência da Prefeitura e também da Codesp, né? E o Rodolfo responde. Ele está falando, pergunta para o Raton se o Ministério Público disponibiliza seus dados. Aliás, eu também pago o promotor e quero saber tudo o que ele está fazendo. Tá certo, aí a resposta do Rodolfo, a gente dá esse tema por encerrado aqui no painel regional,
esse ping-pong entre o Rodolfo e o Raton, a gente deixa aqui o agradecimento, na verdade, um abraço aos dois. Se eles quiserem continuar, troquem e-mails aí agora entre vocês, tá bom? Obrigado aos dois. Na verdade, a Prefeitura peca em não disponibilizar dados, a Codesp já disponibiliza alguma, agora a Câmara, francamente, né? A Câmara, acho que desde o tempo do Mantovani, que não é mais vereador, eu tenho dificuldade em encontrar dados lá, Manuel Rogério. E o Ministério Público que o Rodolfo colocou aí? É difícil também. Também. Eu acho que a prefeitura, não, você, em defesa da prefeitura, ela foi uma das pioneiras a pôr em prática a lei de transparência, talvez não com todos esses requisitos que bem apontou aqui o Carlos Raton, Ministério Público mas não... já foi um começo. O Ministério Público não tem um portal para disponibilizar um número de ações, de procedimentos investigatórios. Isso é importantíssimo, você isso é tem um trabalho muito dificuldades, grande. Você tem que Ele é muito burocrático. requerer, você entra no protocolo deles e depois de 10, 15 dias que você vai receber a sua informação. Então, Vamos chegar à conclusão que ninguém cumpre. ninguém cumpre. Ninguém cumpre a lei. Não, eu acredito até que nem é o caso do Ministério Público, não é que ele não cumpre porque ele não quer. Eu acho que ele não tem dotação orçamentária e não interessa politicamente para o governo que é fiscalizado permitir que ele institua. Não é isso. O Ministério Público é um órgão independente, doutor. Não tem esse Mas negócio. Mas ele é dinheiro independente em tese, como é sim. independente porque para indicar o ministro passa pelo Tá certo, Congresso e tá tal. certo. Então, no Prometi Ministério o pecado. É tão independente não é que a pecado. Prefeitura deu um terreno que poderia ser aproveitado para uma escola para o Ministério Público. Exato. Construir. Olha só, mas só o fato até hoje não construiu. Porque não tem tem dinheiro. Eu não estou Então aqui que- com o procurador do Ministério Público. Então que o Eu local acho que ele tem. fosse melhor aproveitado, que está fechado até hoje. Mas lá. olha, o Ministério Público tem que atuar assim, ele precisa ter condições. Eu acho que ele é boicotado por demais na estrutura de fiscalização, assim como são os tribunais e o próprio judiciário. Enfim, mas o quem não Ministério cumpre- Público, não, ele cumpre. Não. Enfim, aqui, se for fazer uma equação, A Câmara. quem não cumpre nada É a Câmara. A Câmara. Câmara. Até porque, no meu entender, a Codesp tem pioneira e tem cumprido. Eu até louvo o Pode Caputo porque aperfeiçoar. pode aperfeiçoar, ótimo. Aliás, é uma tendência natural do ser humano que é inteligente. Agora na Câmara, meu amigo. Eles, inclusive, atualizam os salários, é uma coisa muito interessante. O Caputo mesmo estabeleceu que o edital sai na internet. Então, vê só, quem quiser participar em nível Brasil ou até fora, dependendo da licitação, pode participar. E era meio burocrático aqui, era meio enroscado. Deu uma alavancada bastante grande. Muito bem. Bom, segurança pública é um tema que a gente debate muito aqui, não tem muito tempo agora para a gente fazer essa avaliação, mas eu vou perguntar diretamente, bandido bom é bandido morto, Heraldo? Você votaria no sim ou no não, se fosse entrevistado? Eu estou surpreso com esse resultado, que eu acredito que seria bem maior, porque alguém que foi vítima de uma violência vai pensar dessa maneira, que bandido bom é bandido morto. Mas aí, como é que faz isso? Não, num Bandido estado... na concepção geral, né? Sim. O cara que roubou lá uma margarina dentro da padaria, esse aí está excluído, Olha, evidentemente. tem né? algumas situações, O recentemente... que é o bandido, em primeiro lugar? Recentemente, veja bem, Não recentemente... ficou claro aqui. Nós tivemos ali na cidade de Praia Grande, acho que era um pai e que a criança estava na bicicleta, chegaram 2 assaltantes, ele foi assaltado, o desespero desse pai para tirar a criança da cadeirinha e os marginais tentando levar a bicicleta. Você acha que um pai desse, se é indagado numa pesquisa desse, vai dizer que bandido bom é o bandido que tem tratamento, que pegue no colo, leve, acaricie... Então depende, se for Não, no momento mas logo após o fato, ele vai dizer que tem que matar o cara. Acho que para chegar nessa discussão, nesse nível de discussão, a princípio eu acho temerário um tipo de pesquisa nesse nível. E penso que isso aí é uma apologia ao crime. Se você está falando bandido bom é bandido morto, já é um crime, já é apologia ao crime. Agora, para você chegar nesse nível de discussão que o Heraldo está colocando, quando a gente já foi afrontado por um bandido e por conta disso ter uma concepção de que bandido bom seria o bandido morto. Mas eu penso que isso aí nós vamos ter que voltar e pensar em educação, escola para todo mundo. Heraldo, não adianta você fazer gesto
de que está insatisfeito com o que eu estou falando, mas é a Essa realidade. conversinha, Se você doutor. não dá condições para a A pessoa... violência. Agora, aí, sabe não, o que se é você isso? ultrapassar Sabe o essa que é barreira, isso? aí sim você pode chegar no nível de falar assim, bom, essa pessoa é realmente ruim. Por mais que ela tenha oportunidade, ela é E ruim. a maioria é ruim mesmo. Não, A maioria assim, não, é. isso é A criação, maioria é falta de instrução Se você me religiosa, dissesse, é falta de alguns têm instrução... salvação? Tem, acredito que tenham sim. Agora, educação, precisa ter assistência, essa coisa. O crime hoje é uma hemorragia. Se não estancar, não adianta, doutor. Ou você estanca o crime hoje e começa a Mas pensar... a hemorragia, aí tu não sim. estanca a hemorragia com mais sangue. Como não? Não. Tem que parar essa sangria, ou não? Não, mas aí você Não vai morrer. você quer parar uma Tecido sangria com social mais acabou. sangue. Não. Não, olha, eu Então entendo... aqui dá um empate. O Heraldo votaria no sim, o Manuel Não, Rogério eu acho que a votaria pelo não. população votaria no sim. Eu não dei a minha opinião. Qual é a sua opinião? Eu acho ser que reservado. bandido bom tem que ser segregado. O rigor da lei para ele. Eu também, Aí não tudo bom. bem. eu também acho O rigor isso. da lei para ele. Então é não. Ele, Até- tem que tirar, ele tem que ser tirado do convívio social. Ele Então não é não. pode. Então Não, não. então o senhor se posiciona e fala, não, eu sou... Então, não. Porque nós estamos o que eu falando da disse, questão eu de fiz bandido uma bom, bandido análise, morto. A gente o está que eu falando de fiz foi uma questão análise. de morte, de homicídio. Doutor, o senhor não entendeu. O que eu disse é o seguinte. A população, do jeito que está confrontada, esses 50% apenas me surpreende. Mas 50% é muito, Heraldo. Não é muito. elevado. Eu acho que seria muito mais. Metade da população... As diz pessoas que também bandido têm bom é bandido medo de morto. exercer, de falar. A verdade é essa, as pessoas têm medo. Ou seja, mata o cara para liberar a sociedade. Mas Não, não, não pegar as não, coisas. não, Não é a solução. Nós temos estados americanos que têm pena de morte e não resolve. O que eu acho que nós temos que fazer é, como o Heraldo falou com bastante propriedade, encarcerar. E também faz Lá parte não desse tem processo. esses benefícios todos. O sujeito é condenado a 30 anos, ele fica 2 anos na cadeia e depois sai na rua. Aqui o Petrolão, o pessoal já saiu logo. Isso lá cumpre Esses então, são já por inteiro. Olha é só. uma estirpe de bandido. Mas este é um processo. Nós temos também, que ter, claro. nós temos que ter Que rigidez. é até pior. Nós Quem temos foi Larinho esse que Branco, impediu né? a escola? É. Essa escola que o senhor se referiu a pouco É isso que eu ia tempo atrás. colocar. Aí é gente ruim. Então, colocar no bom e mal, né, essa dicotomia é muito simples, porque aquele bandido, aquele mau administrador público, o pessoal do Petrolão, o pessoal do cara que rouba o mensalão, leite. que rouba o leite aqui, Da merenda. da merenda escolar, das criancinhas, esse é o pior bandido que existe. Claro. Esse realmente é um bandido mau. E está aí, às vezes está até representando a gente aí na Câmara, a gente nem sabe. Bom, então, vê só. Nós temos que ter o rigor, a segregação e as medidas efetivas, porque não adianta nada. E é uma falha, e é uma falta quando você tira a oportunidade das pessoas, seja através da alimentação, da educação, de um trabalho, da cultura. Este bandido administrador público que roubou uma fortuna enorme, que a gente está vendo aí nesses últimos tempos, este tinha que estar na cadeia, numa cadeia perpétua, né, numa prisão perpétua. Agora, matar não vai resolver. Se resolver, estaria resolvido em outros lugares do mundo e estaria resolvido na Idade Medieval. Na Idade Medieval, como é que era o negócio? Matava, né? Então, estaria resolvido. E torturava. Muito bem, então Torturava, aqui deu 3 matava. votos, o meu quarto então também seria contra. Não votaria nisso não. Bandido bom é bandido morto. Acho que os trâmites legais têm que ser respeitados. Eu acho que isso aí é o que traduz o sentimento da sociedade. É por carência do Estado. O Estado sucumbiu na sua obrigação, não está cumprindo o seu papel de manter uma sociedade organizada, uma sociedade segura, e a Secretaria de Segurança Pública, Ministério da Justiça, não cumpre o seu papel. E por isso está aí a sociedade dando a resposta numa pesquisa desse tipo. Daniela Fiscarelli, tem mais participações com a gente? Sim, do Rodrigo do Guarujá. Ele pergunta ao doutor Heraldo, na altura que a Lava Jato está, na sua opinião, chegará até o presidente Lula como mentor intelectual de tudo que aconteceu na Petrobras? Heraldo, e o Lula já vai ser ouvido, Essa autorizada a oitiva dele. Essa como suspeita eu informante. tenho absoluta certeza que os investigadores da Lava Jato já têm. Ele já vai ser ouvido como informante, né? O Supremo Tribunal Federal já autorizou. Eu acho que se aperfeiçoar as investigações, pode chegar o Lula sim. Mais participações aí conosco, Daniela? Um comentário do Custódio Fernandes. Quando o Lula não era presidente, ele era contra os banqueiros. Depois que ele assumiu a presidência, os banqueiros nunca lucraram tanto quanto na era PT. Enquanto isso, a população
Ó, Essa população, foi, ó. cara, Nunca foi excelente. contra A os banqueiros. população- Ele criticava os governantes de plantão por não tomarem as medidas que a gente hoje cobra, ou que cobramos 8 anos, né, dos dois governos dele e agora dos dois governos da presidente Dilma, que tomasse como o Pacilo colocou aqui. Levou o Meirelles para o Banco Central, quer dizer. Eu achei engraçado, nas eleições, quando a Marina estava Quase participando, implodiu o PT, né? a Neca Setúbal estava auxiliando a Marina e era alvo, assim, de violentas críticas. E é uma vergonha, 400%. Isso, sim, é crime, 400% ao ano. Não importa se é cartão, o que seja, é um crime, quando nós temos países aí que os juros são de menos de 6% ao ano. Mais alguém conosco, Daniela? Sim, o Uriel. Por que a oposição não faz projetos no sentido de pressionar o sistema bancário e não cobrar os juros exorbitantes? A oposição? A oposição, o governo é que tem que fazer, Acho que o que está com a governo- faca e o queijo na mão. autoriza, Uriel. A taxa Por Selic, que o quem governo determina a taxa faz? Selic? É verdade, porque a oposição pode fazer o projeto que quiser, mas a caneta está na mão da presidenta, né? Se ela quiser tomar uma atitude louvável, né, que possa minimizar esses lucros absurdos, né, e estratosféricos dos bancos, poderia ser. Afinal, dizem que no Brasil nós nem temos oposição, né? Mas se Uriel, se a presidenta quiser baixar os juros de 400% dos cartões de crédito para 10%, ela pode fazer isso. Mas aí estimularia o consumo, eles não vão fazer isso, né? Você acha que o Levi vai deixar? Ele quer vender dinheiro cada vez mais caro. Mas eu acho que tem que consumir, tem que girar a economia. Muito bem. E a gente vai então aproveitando para encerrar mais uma edição do nosso painel regional, agradecendo sempre aqui as presenças importantes do nosso Pacilo, o Heraldo também conosco, o Manuel Rogério, todos eles comentaristas habituais aqui com a gente, e a Daniela que está conosco diariamente, né? Você também acompanha a gente de segunda a sexta, 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite, e nos finais de semana, 2 edições do Weekend, sábado, 3 da tarde, domingo, 5 da tarde. Obrigado. Tchau.